Graça e paz, o portal Gospel Prime conversa agora com Mariana Sá, que é doutoranda em sistemática e evolução da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela está falando um pouco sobre o design inteligente e como isso afeta a percepção que o cristão pode ter da criação do mundo. Mariana, você podia explicar para os nossos telespectadores do que se trata o design inteligente? O design inteligente é uma teoria que busca traços de inteligência na natureza. Então, normalmente, ou de complexidade redutível, que são moléculas ou maquinarias ou hábitos que os animais ou qualquer organismo vem a ter, que você não pode reduzir. Se você reduzir, ele não vai funcionar. Então, se é irredutível, ele ou veio tudo junto ou não pode ter existido. Então, lida com isso, com antievidência, ou seja, a vida ela se prepara para erro. Então, antes que der um erro, ela já tem um mecanismo de defesa. Então, a vida ela tem antievidência. Então, o teste do design inteligente, por exemplo, é você ver se você vê uma engenharia molecular e você vê que aquela maquinaria ela possui um QI, porque pode também ser forças naturais. Você tem, por exemplo, o gelo, o cristal de gelo, ele é um processo natural, ele não tem nada de divino naquilo, é o conjunto de como condensa. Mas se você olhar um DNA já é diferente, é uma maquinaria que possui informação capaz de gerar proteína, de ação molecular. Então, quando a gente vê sinais de inteligência, a gente atribui ao design inteligente. No Brasil, assim como em outros países, as pessoas que se propõem a falar sobre esse tópico acabam sofrendo críticas dos dois lados, dos cristãos, por acabar de uma maneira indireta não estar defendendo com unhas e dentes o criacionismo, e do outro lado por aqueles que são céticos ou mesmo ateus, porque não aceita sem duvidar ou sem questionar o evolucionismo de Darwin. Como é que vocês lidam com isso? É muito complicado, porque de certa forma você tem o seguinte, dentro dos cristãos, o problema do design inteligente é que é como se você visse um prédio de Dubai, aquela prédio muito bonito, e você olha e faz, cara, o arquiteto é tampa, né? Você olha assim, mas não sabe quem é o arquiteto. Design inteligente é exatamente isso. Você vê a maquinaria, você vê a estrutura funcionando, você vê que tem design, que tem toda aquela maquinaria, mas você não pode afirmar quem é o designer, porque como Deus é imaterial, ele não consiste no tempo da gente, e ele é acima, ele é sobrenatural, ele não faz parte do mecanismo científico. Então eu posso afirmar que algo pode ter sido criado e que veio pronto, mas eu não posso afirmar quem criou necessariamente. Então para isso a gente usa teologia. E aí a gente vai ver no campo teológico qual seria o Deus que criou. Mas dentro do design inteligente, dentro dos fatos científicos não pode ser, porque aí a gente entra a questão, que Deus vai ser? Então pode vir um cara da Grécia e dizer que é Atena, ou uma pessoa dizer que é um deus da Índia lá, enfim. Eu tenho que provar teologicamente depois, mas a priori é fato científico. Então é criado ou não é criado? Tem design ou não tem? Tem. Quem é o designer? Aí é outra conversa. Muitos cristãos acabam enfrentando um dilema de conviver com a fé e a ciência quando optam por se embrenhar nessa área de estudos. Você, pessoalmente, como cristão evangélico, já deve ter sofrido com isso. Que conselho você daria para aqueles jovens que estão querendo estudar ou se formar em alguma coisa dessa área, mas que às vezes acabam, pelo ambiente acadêmico, sendo desconstrangidos e optam por esquecer a fé e separar as coisas, deixando o dia da semana para a ciência e o fim de semana para a fé? Não, então, a primeira coisa eu gosto muito de uma frase de Louis Pasteur, que ele fala o seguinte: pouca ciência me afasta de Deus, muita ciência me aproxima. Então, não é para ter medo de ciência, a ciência nos aproxima de Deus e não o contrário. A segunda coisa é que Paulo fala que a gente vai ser perseguido. Então, enquanto mais ser perseguido você for, isso significa, no mínimo, que você está fazendo alguma coisa certa, né? Então, faz parte a perseguição, mas a gente tem que acreditar em Deus, que Deus está no comando e que Ele está no controle de todas as coisas. E não ter medo. No início eu tinha um pouco, eu não vou mentir, que dá um sustinho, assim, quando você vê, levanta-se muita gente contra você. E aí você acha, às vezes, que essa pessoa vai esmagar você. Aí depois você vai orar e diz, não, o senhor sabe todas as coisas, o senhor me deu o curso de biologia, o senhor me botou na pós, então alguma coisa o senhor tem. E as coisas vão se acalmando, entendeu? Às vezes ladra muito, mas não morde. Então vai estudar, vai procurar saber, não duvida das coisas, ou pergunta as coisas, que é normal, isso não é errado, você questionar as coisas. Você pode questionar até a Deus, você pode perguntar a Deus, por que isso acontece? Ou por que as coisas são assim? E as respostas virão na medida do tempo de Deus. A gente, como cristão, não tem que ter medo de ciência e nem tem que ter medo de questionar as coisas, muito pelo contrário.
Mariana, como a TDI, a teoria do design inteligente, luta contra essa teoria da evolução que é a mais difundida no meio acadêmico? Então, o design inteligente ele aceita determinadas premissas da evolução, como por exemplo a microevolução, que são as pequenas variações que acontecem nos animais. Nós vemos animais diferentes. O que a gente bate, e é o que é fato científico, é que não há, por exemplo, fósseis transicionais. Então, se você não tem transição, você não tem pequenos passos. Se você não tem pequenos passos, Darwin está errado. Então, outra coisa, você tem informação molecular. A informação, seja ela qual for, por exemplo, você lê um jornal. Uma pessoa que é analfabeta, ela não vai conseguir ler, porque ela não tem o conhecimento daquele conjunto de caracteres. Ou uma pessoa que não sabe inglês, ela não vai conseguir ler um texto em inglês. Então, a informação, para ser transmitida, ela necessita de inteligência dos dois lados, de quem escreve e de quem recebe. Então, há sinais de inteligência no DNA. Tem um artigo, inclusive, um pessoal do Cazaquistão pegou o mesmo algoritmo que eles jogam no espaço para ver se tem inteligência no espaço, eles aplicaram ao DNA e para sinais de inteligência. Então, eles não aceitam isso por quê? Porque não, espaço é uma coisa, DNA é outra. Não, como é que você aceita isso para o espaço, mas você não aceita para o DNA? Inteligência não é. Então, há inteligência na criação, há inteligência no código genético, há inteligência. Você não vê saltos evolutivos. Então, tem até um cientista no sul da China, eles estão fazendo escavações há 200 anos, porque uma das predições de Darwin é essa, que ao longo dos séculos com as escavações vão encontrar milhares de fósseis transicionais. Não é o caso. E, inclusive, eles acreditam que os filos todos surgiram no Cambriano. E que hoje o que há é uma involução. Em vez da árvore da vida sair assim de um indivíduo e vários, ela está fazendo assim, ó, ela está encurtando. Porque os filos estavam todos criados e estão encurtando ao longo do tempo. Então existe essa dinâmica. Então o design inteligente ele vem justamente desafiar esses princípios e dizer, não, isso surgiu junto. E não separado e de forma ao acaso e aleatório. Não é aleatório, tem propósito. É inteligência. Inteligência demanda propósito. Ninguém vai escrever nada sem propósito, porque senão ninguém lê. Se eu juntar um monte de letra aqui e botar no chão, ninguém vai ler. Mas se eu organizar aquelas letras de modo a ser um texto, aí sim. Isso demanda inteligência. É isso que o design inteligente tem proposto e tem desafiado o evolucionismo nesse sentido. Gospel Parme conversou com Mariana Sá, doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e participante, uma das defensoras da teoria do design inteligente no Brasil. Mariana, muito obrigado.